A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 15 vereadores nesta sessão plenária com ordem do dia 17 de junho de 2025. Ordem do dia. Em primeira discussão, o projeto de lei do Executivo número 13 de 2025, que autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Pareceres: Legislação, Justiça e Redação, favorável. Orçamento, Finanças e Contas Públicas, favorável. Jurídico, favorável. Emendas número 01, 2 e 3, favorável. Este projeto está com vistas à vereadora Fran Bonassi, a qual eu passo a palavra. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores. Eu quero devolver as vistas, então. Quero agradecer aqui a agilidade do parecer do IGAN. Chegou ainda na tarde de ontem até o nosso gabinete, então quero agradecer à casa por isso. Então, estou devolvendo. Quero falar da importância desse projeto também. O secretário Matheus Paim entrou em contato comigo na outra semana falando da importância da votação, né, que agilizasse isso, porque precisa colocar os operários na rua para fazer os trabalhos, né, as demandas da população, né, que isso fique muito claro e não dos vereadores ou de qualquer pessoa. Então, a gente entende que é importante, por isso que já vou manifestar aqui que o meu voto vai ser favorável a este projeto também. E quero perguntar também quantos operários, na verdade, são para a Secretaria de Obras e quantos são para a Secretaria de Agricultura, se o líder de governo ou algum dos vereadores sabem esse questionamento e pudessem me passar. Mas, a princípio, hoje é isso. Obrigada. Obrigado, vereadora. A palavra, então, está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Davi André de Almeida. Senhor presidente, então, com a devolução das vistas que a vereadora Fran faz, hoje eu quero, então, reiterar o pedido, né, de votação de urgência para esta noite, para que a gente possa realmente atender a isso que a vereadora Fran coloca, que é os anseios da nossa população em ter os serviços, né, atendidos principalmente na agricultura, quando que algum tempo atrás nesta casa nós até debatemos, eu, o vereador Roque Cervenini, quantas máquinas estavam paradas, quantas estavam ativas, e a gente estava na dependência da vinda desse projeto para que as máquinas que estavam paradas pudessem ter, então, os motoristas, os operadores dessas máquinas, né? E eu vou aqui, então, responder a pergunta da vereadora Fran, para que a gente possa ter clareza, né, na votação de hoje e saber também onde que vão estar alocados, né, esses operadores, esses trabalhadores que virão. Então, para que todos nós tenhamos conhecimento, né, a Secretaria Municipal de Obras e Trânsito, ela vai receber, então, 5 vagas para o cargo de agente de suporte 4, com a principal atribuição de operar máquinas pesadas, como moto niveladora, retroescavadeira, pá carregadeira, escavadeira hidráulica, empilhadeira, tratores de esteira e agrícola, entre outras atividades inerentes à função. 4 vagas para o cargo de agente de suporte 2, para atuar especialmente nos serviços de britagem, entre outras atividades inerentes à função, e 4 vagas para o cargo de motorista, com a função principal de conduzir os veículos da frota municipal conforme necessidade, e 1 vaga para o cargo de mecânico, para atuar na manutenção e reparo dos equipamentos dos veículos da Secretaria de Obras. E na Secretaria Municipal de Agricultura,
ficarão 12 vagas para o cargo de agente de suporte 4, com a principal atribuição de operar máquinas pesadas, como já citei aqui, motoniveladora e assim por diante, e 2 vagas para o cargo de motorista. Então, que completa aqui o pedido do Executivo Municipal. Sendo assim, senhor presidente, peço que seja colocado em votação essa noite e que essa casa possa aprovar o referente projeto. Muito obrigado. Obrigado, vereador Davi. A palavra está com o vereador Juliano Balgart. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, bom, eu quero falar nesse meu espaço das emendas, né? Como eu sou um dos proponentes das emendas, depois qualquer coisa, se houver necessidade, eu tenho mais 3 minutos para o debate acerca da matéria. Bom, primeira constatação, nós fizemos algumas emendas e ver como que de fato o governo em nenhum momento tinha pressas. Porque eu falei aqui na tribuna e eu disse o seguinte, nós fizemos aqui as emendas, nós queremos uma resposta de um pedido de informação que uma semana poderia ter voltado. O que o Executivo Municipal fez? Esperou caducar, mandar no último minuto, para mandar a resposta da emenda para ficar... Opa, peraí, segundo ponto, em nenhum momento o governo tinha urgência, pressa no projeto. Vocês vão dizer por quê? Porque se o governo tivesse tanta pressa, ele poderia ter usado um instrumento chamado Lei Orgânica e ter encaminhado o projeto com pedido de regime de urgência, na qual o governo não fez, né? Então, para ficar registrado. Eu quero solicitar a retirada das 3 emendas, da 1, a 2 e a 3, porque nós analisamos, nós discutimos e veio as respostas na qual a gente queria ir. Se fosse de uma forma mais republicana, não teria nem a necessidade de ter feito as emendas, era só ter vindo as respostas. Mas solicito a retirada e quero aqui me manifestar que, ao contrário do que aconteceu em 2020, quando nessa ocasião foi derrubada a contratação que precisava dos agentes, porque se alegava que era politicagem, que ia chover, que ia o inverno, etc. Não, eu venho aqui com o meu voto de responsabilidade sobre o mandato. Então, eu quero dizer que eu voto favorável, mas de antemão quero reiterar que se faça urgentemente os patrulhamentos, as manutenções, seja na área urbana, principalmente na área rural, que todos os dias a gente recebe inúmeras reclamações. Então, nós vamos votar favorável para depois não dizer, é contra, etc. Não, muito pelo contrário. Mas que fique registrado nos anais dessa casa. Nós estamos, de fato, mesmo seguindo o ritual do edital, vereador, o governo poderia, se tivesse tanta pressa, o governo poderia ter mandado em regime de urgência. Daí não teria 30 dias, teria 15 dias. Não, estou dizendo que... Mas agora... Hoje, 45, 60 dias para sim, vai ter isso, então, de fato. Mas, de antemão, eu já vou solicitar usar meus 3 minutos do meu espaço para discussão do tema, que como eu era proponente das emendas, agora eu tenho 3 do projeto. Mas eu quero aqui registrar... Pode? Sim. É uma matéria, eu apresentei sobre ela, agora eu vou discutir o projeto. Regimentalmente, isso prevê. O que acaba acontecendo? Um voto vai ser de confiança, mas um voto de cobrança, que depois que todos passarem por o rito, pelo processo seletivo, nós estaremos cobrando. Porque depois não vai ter desculpa que tem máquina parada, que não tem operador. Então, de fato, é necessário que as coisas aconteçam de forma mais rápida. Não dá para esperar várias e várias reclamações ou virar novelas homéricas. Como, por exemplo, a gente conviveu aqui com São Roque, 4º Distrito, que ficou mais de um ano sem patrulhamento. Agora a gente tem visto a região do Caravaggio, uma reclamação intensa. Caravageto, o vereador Roque também fez pedido de providência. Então, só para registrar, voto favorável, mas ciente do que nós estaremos cobrando, seja secretário de Obras, secretário de Agricultura, para andar as coisas. Obrigado. Obrigado, vereador. Então, por solicitação do vereador Juliano, estão suprimidas as emendas 01 de 25, 02 de 25 e 03 de 25. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Roque Cervegnini.
Senhor presidente, senhores vereadores, nós vamos então nessa noite aprovar esse projeto de lei, o número 13 de 2025, onde que contrata agente de suporte 2, que o agente de suporte 2 vai auxiliar na realização de trabalhos operacionais de apoio às finalidades da administração pública. Auxiliar em atividades gerais de infraestrutura e de execução de manutenção de obras. O agente de suporte 4 vai ser o que vai operar máquinas rodoviárias e agrícolas. E depois vem o designer gráfico, jornalista, mecânico, né? Não precisa nem explicar o que o mecânico faz, motorista, idem, e técnico de segurança. Salários de agente de suporte 2 é 2.501,33, agente de suporte 4, 4.954,82, design gráfico 4.113,3, jornalista 5.748,80 e mecânico 3.558,61, motorista 3.556,18 e técnico de segurança do trabalho 4.113,03. Vão contratar, então, 4 agentes de suporte 2, 17 agentes de suporte 4, 2 design gráfico, 2 jornalista, 1 vaga para mecânico, 7 para motorista e 1 de técnico de segurança do trabalho. Isso tudo são contratações que não passarão pelo concurso público. Vai contratar por determinado período. Obrigado. E depois, quando terminar o contrato, renova ou faz um novo contrato. O que eu gostaria aqui de comentar? A importância de se ter pessoas trabalhando. Porque nós já passamos 6 meses da nova administração, ou da administração que se renova com o Jonas. E eu gostaria de fazer aqui um comentário que as estradas do interior, ao contrário do que vem se pregando, elas não estão boas. Não estão bem cuidadas, não está se fazendo a manutenção das estradas do interior. Ainda que se tenha boa vontade, mas as estradas do interior estão em péssimo estado. Tem muita reclamação. Claro, terão as que estão boas? Terão, mas na sua grande maioria não estão boas. Então nós esperamos que com a aprovação desse projeto, o secretário de Agricultura possa realizar o trabalho a contento nas estradas do interior. Era isso, muito obrigado. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Roque. Com a palavra, a vereadora Fernanda. Boa noite, presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores. Eu quero também deixar registrado aqui que eu sou favorável a esse projeto e reitero também a fala do vereador Roque, que não é só no interior, vereador Roque, que está faltando a manutenção. Eu comentei já aqui nessa casa sobre a rua da Jerônimo Francischini, ali na Cooperativa Vitória, que as pessoas têm tido prejuízo, né? Estrago dos seus carros, pneu furado, por conta da manutenção. Então, a aprovação aqui, o meu voto será favorável à aprovação desse projeto, vendo que boa parte das vagas aqui é para a Secretaria de Obras, né, operador, maquinários, e que seja feito, de fato, né, a manutenção e o arroz e feijão que é necessário para a comunidade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, coloco em votação a solicitação do vereador Davi André de Almeida para que o projeto seja votado nesta noite. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Em votação, o projeto de lei do Executivo número 013, que autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Em primeira discussão, o projeto de lei do Legislativo número 07, que institui o Dia Municipal da Conscientização Climática. Pareceres: legislação, justiça e redação favorável.
Infraestrutura, desenvolvimento e bem-estar social, favorável. Jurídico, favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Juliano Baumgartner. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, cumprimentar os servidores da casa, cumprimentar os cidadãos presentes, Leandro Damati, da TV Serra. Bom, um projeto simples, direto, que veio como sugestão de um munícipe de Farroupilha, tendo em vista alguns dos debates que temos feito aqui no Poder Legislativo de Farroupilha, onde que é um assunto que requer cada dia mais não somente debate, mas ações. Antes da sessão, nós estávamos reunidos na Frente Parlamentar da Educação Ambiental e teve muitas ideias, muitos diagnósticos e, claro, o maior problema está na conscientização das pessoas, no descarte dos resíduos, na separação do lixo. E nós vivenciamos no ano passado o evento climático mais danoso da história do Rio Grande do Sul registrado, onde que ainda hoje alguns municípios buscam a reconstrução, a organização, e que gerou muitos prejuízos e muitos traumas, principalmente com as pessoas que perderam tudo. E quando a gente fala na questão da conscientização climática, é sobre os efeitos nefastos, danosos que tem cometido cada vez mais. Se a gente for acompanhar essa semana tem previsões meteorológicas de volume massivo de água. Ontem, por exemplo, em cidades da fronteira, houve chuva de pedra, chuva de granizo, que há muito tempo não acontecia com aquele volume. Isso é o quê? É efeito, sim, da poluição. É efeito do agente homem. É ele que tem prejudicado o meio ambiente, ele que não tem cuidado. E quando veio essa ideia, nós tentamos buscar uma data que fosse talvez um simbólico. E nós fizemos a pesquisa dentre os dias onde que mais teve impacto, foi 5 de maio, onde que o nível do Guaíba que teve a maior subida. E aí, literalmente, água abaixo, correu, alagou, gerou uma série de problemas. E se faz necessário a gente lembrar para preservar, lembrar para compreender, lembrar para não esquecer. Em alguns lugares, por exemplo, na capital, ONGs, grupos, eles desenvolveram uma espécie de um adesivo, onde que eles colaram em prédios, galerias, que mostra, e tem os dizeres, água até aqui, até onde que o nível da água subiu. Então, é um projeto que ele tem caráter educativo, caráter de conscientizar e levar o debate acerca das mudanças climáticas que nós estamos vivenciando. Sim, nós somos agentes vivos da história. Nós somos, de fato, a história viva, porque nós vivenciamos o fato. Cada um de nós, cada uma de nós, viu, sentiu na pele e se compadeceu. Então, o presente projeto ele tem 2 objetivos: a educação e a memória. E a conscientização como a mãe de tudo, para que cada um possa fazer sua parte. É um trabalho de formiga, é um trabalho que não vai ser 1, 2, 3, 4 projetos de lei. Vão ser de uma geração, mas é preciso dar passos. É preciso. Toda vez que a gente traz uma pauta nesse parlamento, pode ser que ela seja inócua. Pode ser que o alcance que nós, às vezes, com a expectativa que criamos, seja muito maior. Mas é importante fazer o debate. É importante dizer, o Parlamento de Farroupilha está discutindo isso. Seja com projeto de lei, seja nos debates internos, nas frentes parlamentares. Então, eu peço que seja colocado nesta noite em votação, para a gente dar celeridade na pauta, e peço que seja aprovado, e até eu coloquei lá no último artigo, que o município tem 90 dias para organizar, enfim, executar. Então, é algo que não vai ter custo ao erário público, mas ele tem um viés mais educacional. Então, peço que seja colocado nesta noite em votação e que seja aprovado por todos. Obrigado. Obrigado, vereador. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser fazer uso da palavra,
Coloco em votação a solicitação do vereador Juliano Baumgarten para que este projeto seja votado nesta noite, aprovado por todos os senhores vereadores. Em votação, o projeto de lei do Legislativo número 07 de 2025, que institui o Dia Municipal de Conscientização Climática. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Em primeira discussão, o projeto do Legislativo número 012, que cria função gratificada e dá outras providências. Pareceres: legislação, justiça e redação, favorável. Infraestrutura, desenvolvimento e bem-estar social, favorável. Jurídico, favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Davi André de Almeida. Projeto de lei do Legislativo número 12, que cria a função gratificada e dá outras providências, é um projeto, então, da mesa diretora, né? Este cargo em específico foi tido como necessidade diante do artigo 38 da Resolução 010/2021, e que, então, propôs a criação da função gratificada pelos motivos que vou colocar agora. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, a nova lei de licitação número 14.133, de 1 de abril de 2021, trouxe inúmeras modificações ao processo de contratações públicas, com a finalidade não só de atender à evolução da sociedade, mas também criar mecanismos que objetivam aprimorar a eficiência da transparência pública. Portanto, dentre as várias inovações, houve a criação da figura do agente de contratação consoante a função disciplinada ao artigo 8º da lei, que dispõe: a licitação será conduzida por o agente de contratação, pessoa designada pela autoridade competente, entre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da administração pública, para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação. Consoante a norma legal, o agente de contratação exerce função e deve ser designado dentre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da administração pública e que tenham aptidão para desenvolver as diversas atividades atribuídas pela lei. No entanto, a servidora pública designada para agente de contratação não recebe numerário compatível com a função exercida, uma vez que não previsto na lei de criação do seu cargo. Em razão disso, é imprescindível a criação da função gratificada nos quadros do Poder Legislativo, a fim de que a servidora possa receber pelo desempenho de tais atribuições. Então, senhores vereadores e vereadoras, hoje a servidora, né, que está diante das licitações, ela é agente administrativa. Com a função gratificada, então, ela equipara a agente de contratação. Então, a quantidade é uma, né? E aí, então, o valor dessa gratificação é 1.362,75, o que então equipara a legislação a qual já li para os senhores, e esta casa fica em consoante a lei 14.133. Então, seria isso, senhor presidente. Peço que o projeto seja votado nessa noite e seja aprovado. Obrigado, vereador Davi. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Franciele Bonassi. Obrigado, senhor presidente. Na verdade, também, então, só compactuando também com o que o vereador Davi já falou, na verdade é só uma adequação, né, à lei que a gente precisa fazer nesta casa. Estou também me manifestando por fazer parte da mesa, e é importante a gente falar que hoje essa servidora se responsabiliza juntamente com o presidente nas compras, né, que são feitas. Então, por isso também que essa função gratificada deve ser colocada, né, também no cargo dela, e é imprescindível que a gente vote nesta noite para poder colocar em prática, então, o que já é, né, uma lei e o que a gente só precisa se adequar. Então, obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora Franciele.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser fazer mais uso da palavra, coloco em votação a solicitação do vereador Davi André de Almeida para que o projeto seja votado nesta noite. Aprovado por todos os senhores vereadores. Em votação, o projeto de lei do Legislativo número 012 de 2025, que cria função gratificada e dá outras providências. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Em primeira discussão, o projeto de lei do Legislativo número 13 de 2025, que aprova a denominação para via pública municipal. Pareceres: legislação, justiça e redação favorável. Infraestrutura, desenvolvimento e bem-estar social favorável. Jurídico favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Davi André de Almeida. Senhor presidente, eu peço que o projeto de lei número 13 e número 14, que são do mesmo objeto, eles permaneçam em primeira discussão. Concedido, então, a solicitação do vereador Davi André de Almeida. Está encerrado o espaço de discussão de projetos. Espaço dos requerimentos. Requerimento número 37 de 2025. Congratulações ao Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Farroupilha. Coordenadoras docentes Tânia Craco e Oderson Pacheco. Discentes Juliana Silva e Silvana Cunha. E Jennifer Finger. A palavra está à disposição da vereadora Fran Bonassi. Senhor presidente, eu gostaria de deixar na casa, porque hoje à noite eles não puderam estar presentes, então pediram para que a gente vote na semana que vem, na terça-feira, que daí eles conseguiriam vir até a casa para a gente também fazer o registro e poder falar sobre isso. Obrigada. Está concedida a solicitação da vereadora Franciele Bonassi. Está encerrado o espaço dos requerimentos. Espaço de moções. Moção número 11 de 2025. Apoio à Câmara Federal referente ao projeto de lei 676 de 2025. A palavra está à disposição do vereador Caleb Coelho pelo tempo de até 5 minutos. Boa noite a todos. Nós podemos ver que aqui na Serra nós temos uma dificuldade muito grande, o agricultor, na verdade, tem uma dificuldade muito grande com relação à contratação nas épocas de safra. Isso tem dado muito problema. E nós temos um projeto de lei muito interessante, ao qual eu vou ler, que nós queremos dar todo o nosso apoio, porque esse projeto pode mudar muito, pode ajudar muito. Trata-se do seguinte: o projeto de lei número 676/2025 surge em resposta a uma realidade vivida por milhares de pequenos produtores em todo o território nacional, especialmente em regiões que têm na agricultura sua principal atividade econômica. A contratação de mão de obra temporária, especialmente durante os períodos da safra, é uma necessidade incontornável para a viabilidade das propriedades agrícolas. Contudo, a atual legislação impõe exigências incompatíveis com as peculiaridades do trabalho rural, resultando em entraves burocráticos, aumento de custo e, consequentemente, na informalidade. A proposta legislativa, ao buscar atualizar a Lei nº 5.889, de 1973, reconhece essas especialidades, ou melhor, essas especificidades, e propõe soluções concretas e responsáveis. Entre as inovações destacam-se a ampliação do limite para contratação por pequeno prazo, permitindo até 120 dias dentro de um período de 12 meses corridos ou intercalados, com segurança jurídica para as partes envolvidas. A formalização contratual simplificada por meio do e-social, reduzindo a burocracia e facilitando o acesso à regularização por parte dos pequenos produtores. A inclusão de produtores organizados na forma de pessoa jurídica no regime de contratação temporária, especialmente no âmbito da agricultura familiar. A dispensa de exames admissionais e demissionais, desde que respeitado o caráter temporário da contratação, eliminando custos desnecessários para contratações breves e pontuais. Autorização para contratos intermitentes que refletem de forma mais realista a dinâmica da atividade agrícola, muitas vezes marcado pela alternância entre períodos de alta e baixa demanda por mão de obra. Tais medidas não apenas facilitam a vida do produtor rural,
como também incentivam a formalização de vínculos trabalhistas, garantindo direitos mínimos aos trabalhadores temporários e ampliando a proteção social no campo. Além disso, contribuem significativamente para combater o êxodo rural, estimular a sucessão familiar nas propriedades e fortalecer as economias locais. Diante destas considerações, compreendemos que a aprovação do projeto de lei número 676/2025 representa um avanço necessário e estratégico para o fortalecimento da agricultura familiar e valorizando o trabalho no campo. Acreditamos que essa iniciativa contribuirá significativamente para a redução da informalidade, a geração de empregos, a segurança jurídica nas relações de trabalhos rurais e, sobretudo, para a permanência digna das famílias agricultoras no meio rural, garantindo um futuro mais próspero e equilibrado para o setor agrícola brasileiro. Então, queremos, tanto eu quanto o vereador Davi Almeida e o Clemente Valandro, estender essa moção, solicitando que os colegas da casa também a aprovem, porque é um importante passo que se toma para tentar resolver um pouquinho, melhorar um pouquinho a vida do agricultor, que muitas vezes acaba sendo penalizado, né, devido às especificidades das colheitas que nós temos aqui e em outros lugares do Brasil também. Também formalizamos nosso apoio ao deputado Afonso Ram com relação a esta casa. Muito obrigado. Obrigado, vereador Caleb. A palavra está à disposição dos senhores vereadores pelo tempo de até 3 minutos. Com a palavra o vereador Roque Cervenini. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero dizer ao vereador Caleb que já coloco o meu voto favorável a esse requerimento do PL 676/2025 do deputado Afonso Ram, que é exatamente igual ao PL 761/2025 do deputado Heitor Chu. Os dois projetos tratam do mesmo tema. Aliás, nós já aprovamos aqui nessa casa um requerimento há uns 40 dias atrás, por aí, também pedindo a aprovação do projeto do deputado Heitor Chu. Esses projetos, eles fazem parte de um único tema e eles já estão apensados, aguardando uma análise das comissões, né, para que os dois possam ser apensados por se tratar do mesmo tema. É exatamente o mesmo tema que eu debati aqui nessa casa há uns 40, 50 dias atrás, e que foi aprovado por unanimidade o requerimento ao deputado Heitor Chu, e nada impede de nós fazermos o requerimento ao deputado Afonso Ram também, que é gaúcho, que também defende a questão da agricultura, e tem mais um outro projeto, que é de um deputado do Espírito Santo, que também trata do mesmo tema, e esses projetos certamente serão apensados em um único projeto, mas o que importa é que esses requerimentos cheguem lá e que possam fazer a devida celeridade. E diferentemente da bancada do PP, que quando eu fiz o requerimento, ninguém fez uma fala com relação a isso, eu faço aqui porque eu reconheço quando os projetos são bons e a gente faz uma fala aqui reconhecendo, e acho que isso é importante. Era isso, obrigado. Obrigado, vereador. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser fazer mais uso da palavra, coloco em votação a moção número 11 de 2025. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Subscrito pela bancada do PL, MDB e todas... Pode ser? Todas as bancadas. Encerrado o espaço das moções, passamos ao espaço de comunicação de liderança pelo tempo de até 3 minutos para manifestação sobre ações da bancada ou bloco parlamentar. Com a palavra, o líder de bancada. Está com a palavra o vereador Roque Cervenini, bancada do PSB. E apenas para que conste aqui nos anais da casa, na noite de ontem o vereador Davi fez um pedido para que o vereador Joel e eu, na condição de vereadores também, mas na condição de advogado, pudesse fazer uma análise aqui do contrato da Corsan, do contrato que foi assinado lá em 2008 e que naquela ocasião se fez um contrato por um prazo de 25 anos. Então eu fiz uma análise, a gente conversou hoje na reunião do GT, que é o grupo que trata da questão de análise dessa proposta de aditivo no contrato por parte da AGE e a Prefeitura Municipal, e nós chegamos à conclusão de que lá em 2008 foi inserida uma cláusula, que é a cláusula 30ª,
e que, em dado momento, diz que, se a Corsan for extinta, e que de fato foi, esse contrato perderia a sua validade, ou a delegação a isso perderia o seu efeito. E nós debatemos bastante esse tema na nossa reunião de hoje, que foi muito produtiva, e ficamos de avançar nesse tema ainda. Por quê? Porque há um parecer do nosso procurador, o Dr. Valdecir, em que ele, inclusive, afirma no seu parecer que a nova empresa para explorar o tratamento, a captação, a distribuição da água, bem como também a questão do tratamento de esgoto, deveria ser por licitação. Então, nós temos 3 maneiras, daqui a pouco, que pode se sugerir ao Executivo. Uma é essa discussão que o Executivo está fazendo, na questão de, daqui a pouco, renovar esse contrato por meio de um aditivo, o que seria questionável. Por quê? Porque se o contrato já está precário, você faria um aditivo num contrato precário? Essa é uma das preocupações que a gente deve de ter. A outra seria, então, a gente encaminhar uma sugestão ao Executivo Municipal para que ele pudesse, então, fazer uma licitação para que esse serviço fosse prestado por uma empresa que viesse ganhar uma licitação, porque daí nós poderíamos estabelecer critérios para que sejam colocados no edital. E, por fim, poderia, então, ser também a discussão sobre a municipalização. Tudo isso não são temas findos ainda, não estão finalizados, mas são temas que podem ser discutidos. Por isso que eu faço uso desse espaço apenas para trazer à Câmara essa análise que fiz, até em consideração o pedido do vereador Davi, porque quem assistiu à sessão de ontem, pelas redes sociais, pelo YouTube, possivelmente esteja esperando a resposta aqui. Então, era isso. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Com a palavra, o líder de bancada. Está encerrado o espaço de liderança. Passamos ao espaço de explicação pessoal aos vereadores pelo tempo de até 2 minutos, para falar de ações do seu gabinete ou assunto de interesse coletivo. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Davi André de Almeida. Senhor presidente, eu quero também expressar aqui que hoje nós tivemos uma importante reunião do GT. Avançamos na conclusão dessa primeira etapa e, como colocou aqui já o vereador Roque, nós estamos querendo entender os detalhes, né, para nós podermos, então, fazer o encaminhamento ao prefeito, né, da conclusão de todos os vereadores, haja vista que o vereador Joel já fez, então, um relatório final e hoje nós estamos aqui discutindo esse relatório. Só para deixar registrado em casa, então, que nós seguimos o trabalho e acreditamos que na próxima semana a gente tenha já a conclusão dessa primeira etapa para que a gente possa apresentar esse documento, então, ao prefeito municipal. Também quero aqui falar ao vereador Roque Cervenini que não tive retorno ainda do secretário de obras sobre o pedido dele de ontem à noite. O secretário ficou de me retornar, mas ainda não tem. Assim que tiver, já retorno ao nobre vereador. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Davi. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Silonei. Não, o vereador Juliano Balgarto. Tinha pedido. Repassei. Tudo certo, presidente. Hoje não tem polêmica, então vai ser paz e amor o negócio, então, bem tranquilo. Bom, eu quero só me manifestar ainda sobre o assunto que eu pautei na noite de ontem sobre a Universidade Federal. E hoje nós tivemos manifestações na imprensa do Gregório Grisa, que é o secretário adjunto da Secretaria de Ensino Superior do MEC, em que reafirmou o compromisso e a destinação dos 60 milhões para a implantação do campus da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que será no campus 8 que era da UX, será ali que vai começar o embrião, enfim, da Universidade Federal da Serra Gaúcha. E também estive reunido hoje de forma presencial com a deputada federal Denise Pessoa, onde que debatemos o assunto e estamos tentando buscar a forma de viabilizar, de sensibilizar o Conselho Universitário da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde que alguns dos conselheiros têm
vamos dizer, entre aspas, um certo receio, uma preocupação sobre a implantação. Mas é um número pequeno, tendo em vista que são 70 conselheiros que fazem parte deste conselho. E nós estamos dispostos a dialogar in loco até a universidade, ou que a universidade venha até nós, para que possamos dizer e apresentar, sim, nós queremos, sim, nós vamos ter uma universidade federal. E nós precisamos que seja fruto coletivo e que eles participem do processo, seja não somente na aprovação, mas ajudando a escolher os cursos, ajudando no processo de implementação, fazendo história. Então, sigo convicto e reafirmo, vai ter Universidade Federal na Serra Gaúcha, sim. Obrigado. Com a palavra, o vereador Cirlei Monteiro. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres vereadores. Eu queria aqui agradecer ao deputado Márcio Biolk pelo cumprimento da emenda solicitada, a qual o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional emitiu a ordem bancária para o pagamento de R$ 382 mil, cujo objetivo é a pavimentação asfáltica da estrada de Mundo Novo. Então, uma obra importante que logo, logo vai se dar início, que é uma reunificação da comunidade lá, e a gente pôde contribuir para que isso acontecesse. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Cirlei. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Está encerrado o espaço de explicação pessoal. Espaço do presidente pelo tempo de até 5 minutos para avisos e informações. Na verdade, então, eu quero aqui convidar todos os senhores vereadores e também a população. Amanhã à noite nós teremos uma audiência pública sobre o projeto de lei do Executivo número 16. Então, estão todos convidados. Também quero comunicar, então, a todos os senhores, as bancadas e também os assessores, que amanhã, devido à nossa a sexta-feira ter ponto facultativo, os nossos protocolos irão até às 17h30. Também quero parabenizar pelos temas e pelas pautas que foram muito importantes trazidas nesta noite. Está encerrado o espaço deste presidente. Nada mais a ser tratado nesta noite. Declaro encerrados os trabalhos desta presente sessão. Uma boa noite a todos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.